Zumbido no ouvido. Você já ouviu aquele zunidozinho fininho que fica te incomodando ali assim durante a noite? Parece que ele aumenta, fica lá zunido, fazendo um chiaço. Ou fininho. Pois é, se você tem esse tipo de desconforto, ou conhece alguém que tem esse desconforto e não sabe como tratar esse processo, então esse é o vídeo certo. Vamos comigo! Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e se você não me conhece, nesse canal do YouTube eu sempre falo sobre como tratar as coisas de forma natural, sobre dor, exercício, lesão, função e diagnóstico cinético funcional. Bem interessante para quem quer curar as dores de forma natural. Hoje o tema do vídeo é sobre zumbido, é uma das coisas que mais chega aqui para o consultório com dúvidas, não é um quadro tão simples e por isso eu resolvi fazer um vídeo. Esse vídeo é especial para os meus clientes, as pessoas que vêm no meu consultório e também para aqueles que consultam online comigo. Se você não é inscrito ainda no canal, se você não conhece o meu trabalho ainda, faz a gentileza, pausa um minutinho aqui do vídeo, clica aqui, dá uma curtida no vídeo para esse vídeo chegar para as pessoas, compartilha com as pessoas da sua família e clica no botão de inscrever. É importante você se inscrever no canal para receber os vídeos que entram toda semana, tá? A gente agora está de casa nova, está de ambiente novo. Essa é uma nova linha de vídeos aí que a gente vai fazer com conteúdo muito rico para você tratar a sua saúde de forma natural, sempre pensando nos nossos pilares. Nós aqui da clínica, eu e minha esposa, agora tratando a parte emocional também, nós abordamos em 4 pilares, e isso eu quero introduzir antes do vídeo do zumbido para vocês, tá? Temos o pilar emocional, que governa boa parte dos traumas, conflitos, estados emocionais, o pilar químico ou nutricional, que envolve as questões de desequilíbrios alimentares, problemas metabólicos e tudo mais, o pilar energético, que a gente vai falar ao longo de todos esses vídeos, todo esse conteúdo rico do canal do YouTube, para vocês entenderem um pouco mais da esfera energética, que é algo muito novo, muito recente e com bastante impacto clínico nas pessoas. E claro, o corpo físico, que é esse corpo que você está aí habitando nesse momento, está recebendo, vamos dizer assim, esse espírito que é você de fato dentro desse corpo físico, que também sofre com algumas dores, tá bom? Então, agora que você deu uma curtida no vídeo, se inscreveu no canal, vamos com o conteúdo então sobre zumbido no ouvido, tá? É um tema bem complicado, eu separei aqui algumas anotaçõezinhas importantes para falar para vocês sobre esse conteúdo, mas quero começar explicando como que surge o zumbido, quais são as teorias dentro da área da osteopatia aceitas para o zumbido, né? Se você for hoje conversar com um médico otorrinolaringologista, que é um médico especialista dos distúrbios auditivos, você vai ouvir várias opiniões, várias divergências de situação em relação à teoria de como o zumbido aparece. Então, você vai ter uma visão patológica. E isso é importante que você entenda. Existem as doenças e existem as disfunções. Se você for num médico otorrinolaringologista, você vai ouvir a explicação sobre a doença do zumbido, o que de fato gera de doença. Na maioria das vezes, o médico elenca como problemas de lesão da estrutura de todo o aparato auditivo, tanto do nervo auditivo, quanto da membrana timpânica, quanto dos próprios canalículos, que são estruturas muito nobres e pequenininhas dentro do seu ouvido. Então essa é a visão dentro do zumbido, na visão patológica. Porém, muitas das pessoas que têm zumbido no ouvido não têm essas alterações patológicas. Vão lá, fazem exame de audiometria, faz exame de ressonância, tomografia, faz a consulta com o otorrino e nada aparece. Pô, mas então você acabou de falar que tem como causa problemas de doenças do ouvido, mas não aparece nada em exame? Exato, porque não existem somente as doenças na esfera da saúde. Não é você estar saudável e você está doente. Você está saudável, está disfuncional e doente. Eu brinco que o doente é o nota 10, o disfuncional é do 9 para baixo. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês quais são as duas formas estudadas dentro da área da osteopatia, fundamentadas dentro da abordagem mecânica manual e também que linkam com a parte nutricional que pode justificar o seu zumbido. Existem dois principais mecanismos, mas existem outros que são agravantes. Então eu vou falar um pouquinho também da minha experiência e prática clínica. Eu já tive o prazer de atender várias pessoas correlacionadas ao zumbido, inclusive o meu trabalho de conclusão do meu título internacional em Euroosteo, que é a osteopatia, tem um título internacional, foi em cima de um quadro de zumbido, né? Então eu achei bacana trazer para vocês esse conceito. Vamos direto para o primeiro ponto, ou o primeiro mecanismo causador. Para que você tenha a sensação de ouvir essa frequência errada, que é o zumbido, essa frequência que fica, parece uma TV fora do ar, um ou bem fininho, a estrutura do tímpano ele tem que estar com a tensão dele alterada.
essa tensão ela pode ter vários motivos para ter sido desencadeada dessa forma, mas ela está alterada, certo? Então, um dos mecanismos é a alteração da tensão da membrana timpânica. O que causa essa alteração, Murilo? É a tensão, é a restrição, é a perda de movimento de algumas estruturas nobres do ouvido, dentre elas a tensão do músculo tensor da membrana timpânica, que é um músculo pequenininho, e do estapédio, que é outro músculozinho que está ali dentro. Dessa forma, altera a forma com que o tímpano, a estrutura timpânica, fica recebendo a onda mecânica. Porque o que é a fala, o que é a voz, o que é o som que você ouve? Nada mais é que uma onda mecânica. Quando eu falo para vocês, essa onda mecânica, ela chega no aparato auditivo e ela, num processo muito elaborado, ela é conformada, ela é transformada, né, modificada de uma onda mecânica, certo? Que passa pelas estruturas, para uma onda aquosa, ela vai num meio de líquidos, aquosa, uma onda aquosa, como se você jogasse uma pedrinha na lagoa, e depois é transferida em uma onda elétrica. Então é um processo riquíssimo, né? A gente teria que pegar aqui um ouvido e explicar a fisiologia inteira para vocês entenderem, o que dá bastante trabalho, obviamente. Então, de uma forma simples, você tem uma onda mecânica que vira uma onda elétrica. Durante esse processo, você passa por estruturas que têm que estar móveis, funcionais, equilibradas, nutridas, irrigadas, inervadas. Se esse prejuízo do que eu falei agora não acontece, você tem o zumbido como aparente. Então, primeira explicação, o zumbido é alterado por uma tensão do tímpano alterada pelas estruturas internas, como os músculos do ouvido, que são os dois menorzinhos do corpo, e também sobre os ossos do ouvido. Você já deve ter ouvido falar que os ossos do ouvido são os três menores ossos do corpo: martelo, bigorna e o estribo. Então, esses três ossinhos também ficam alterados. O que altera, Murilo, esse tipo de estrutura? O que causa essa alteração biomecânica? Inflamação de ouvido, muito comum, otite, processos de amidalite crônica, laringite, faringite, sinusite, renite, distúrbios de ATM, problemas da ATM, traumas da ATM, degeneração da ATM, falta de dente, implantes, problemas bucais de uma forma geral. Outros problemas mais distantes, a nível ocular, a nível do próprio crânio, deformidades cranianas, deformidades congênitas, traumas cranianos, cirurgias plásticas, estéticas. Ou seja, uma infinidade de coisas. É importante você entender qual é a biomecânica, a fisiologia por trás do zumbido, pois várias coisas alteram essa biomecânica, várias coisas alteram essa funcionalidade. Então você precisa procurar um profissional que tenha aptidão para avaliar essa alteração, constatar essa disfunção e, acima de tudo, localizar o estupim que está causando essa alteração, ok? Não basta você ter uma alteração biomecânica e dizer, é isso que causa. Tá, mas o que causou a alteração biomecânica, né? Então, basicamente, essa é a primeira explicação. Que é a que eu, Murilo, profissionalmente falo que tem mais nexo causal, porém não existem muitos estudos que embasam qual é o real causador do zumbido. Essa é uma teoria, é uma hipótese, é uma linha de raciocínio que honestamente funciona muito bem, né? Tenho ótimos resultados com os meus pacientes em cima dessa abordagem. Vamos para a segunda agora. Lembra que eu falei que haviam duas principalmente? A segunda alteração está associada a distúrbios de origem vascular, mas não fique preocupado, nós não estamos falando de uma doença grave vascular. Basicamente, todo o sangue, ele sobe e ele desce do crânio, correto? Para irrigar as estruturas ali dentro. Quando existe uma dificuldade nesse processo de drenagem venosa craniana, esse sangue ele drena por pequenos seios. Seios são canais, dutos por onde esse tecido, esse líquido passa. Não existem veias na sua cabeça, existem apenas os seios venosos, que é quase a mesma coisa, mas o tecido que forma eles é um pouco diferente, né? Então esses seios venosos drenam o sangue da cabeça. E quando essa drenagem venosa não acontece de forma correta, de forma coerente, o paciente ele pode ter, por onde desce esse sangue, o sangue ele desce da cabeça todo, ele é drenado por seios, ele desce por uma veia que passa na altura do ouvido, chamada de jugular interna. Então, a veia jugular interna drena o sangue da cabeça. Quando essa drenagem ela é comprometida por algum problema craniano, automaticamente você vai ter uma repercussão venosa, uma vibração venosa no osso temporal na hora da drenagem, que pode ser confundida com o zumbido. É uma teoria, é uma linha de raciocínio, porém, não acho a mais óbvia em relação ao zumbido, tá?
Porém, ela também tem relação com uma segunda, ou melhor dizendo, com uma terceira relação para o zumbido vascular. Porque se ele é vascular, qualquer coisa que altera o fluxo arterial cerebral vai gerar esse tipo de problema. Então, um problema hepático, por exemplo, tem relação com zumbido, Murilo? Tem. É o mais comum? Não, mas tem relação. Então, pacientes que não têm nenhum problema craniano, nem estrutural, nem funcional, nem de origem dessas outras que eu falei no primeiro exemplo, uma das hipóteses para o zumbido são distúrbios vasculares sistêmicos, que afetam mais o crânio. É óbvio, o sistema craniano ele é muito sensível às alterações de irrigação, de vascularização. Só que o problema é que o zumbido você vai ouvir queixas em pessoas de 15 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, não tem idade. Então, a causa do zumbido ela tem várias, só que algumas são mais óbvias e mais frequentes, outras nem tanto. Então você pode elencar essas duas principais que eu falei ali e somar uma terceira que é relacionada à parte vascular. Então o profissional que procura saber como buscar tratar o zumbido, ele tem que avaliar o todo, ele tem que avaliar isso tudo. Você vai no otorrino, você descartou as doenças. Você vai num fisioterapeuta osteopata, você descartou as disfunções, dependendo da visão do profissional, mecânicas associadas a isso, neurológicas associadas a isso. Você vai num nutricionista funcional, você vai descartar, por exemplo, os fatores metabólicos, como eu acabei de falar ali, um zumbido por um problema hepático, um problema intestinal, um problema reumatológico, né? Mas saiba, a grande maioria dos zumbidos tem sim como ser tratado, pelo menos com a visão de amenizar a sintomatologia. Nem sempre se cura. Eu vou ser honesto que talvez 50%, 60% dos meus pacientes eu curo o zumbido. A grande maioria tem uma boa melhora, a grande maioria, diria 90% é uma boa melhora, mas curar alguns curam, outros não, porque não se tem total precisão de todas as relações neurológicas, vasculares, mecânicas, faciais, linfáticas, metabólicas, emocionais que o zumbido tem. Por isso a complexidade desse vídeo, por isso eu resolvi fazer um conteúdo um pouco mais extenso para explicar sobre zumbido. Tá? Essa é a fundamentação teórica, essa é a fundamentação anatômica, biomecânica e fisiológica, para quem estuda e entende um pouco disso. Né? E como que trata, Murilo? Existem várias linhas de tratamento, daria para fazer um vídeo a mais só sobre tratamento, mas o tratamento ele tem que ser focado na causa primária. Então, se você teve uma inflamação de ouvido, tratar a cicatriz e a inflamação local, porque depois da inflamação tem uma cicatriz. Se o seu problema é de origem da ATM, identificar o problema que está afetando a ATM. Pode ser emocional, por um bruxismo, pode ser mecânico, por um problema bucal, a falta de um dente, o uso de uma prótese, pode ser de um trauma, pode ser de várias coisas. Então o tratamento ele tem que contemplar a visão da causa primária. E existem sim testes específicos, avaliações específicas, métodos, conceitos para se chegar mais rápido, mais preciso, mais eficiente em cima da causa primária. Eu ensino um pouco desses métodos, dessas técnicas em uma mentoria. Se você é profissional da saúde e tem interesse em saber isso, manda depois as mensagens para mim, eu faço questão de te auxiliar nesse processo. Se você é da população, agora entendeu um pouquinho mais sobre o zumbido, entendeu como que funciona a biomecânica, como que dá para ter uma visão um pouco mais ampla sobre a abordagem do zumbido, faz a gentileza, curte e compartilha o vídeo. No mais, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.